Olá, seja bem-vindo ao módulo intermediário do curso de planilhas do Google. Meu nome é Alessandro Trovato e você está assistindo esse curso provavelmente na sequência do curso básico que eu já gravei também. No curso básico, eu dei para você uma base justamente para que você pudesse entender como essa plataforma funciona. E agora no intermediário nós vamos utilizar muitas funções, nós vamos aprender a utilizar vários recursos que a planilha nos oferece. E depois, com essa base intermediária, você vai conseguir acompanhar o curso avançado sem nenhum problema. Antes de nós começarmos, antes de eu começar a explicar esse treinamento, algumas dicas importantes de como ele vai acontecer. Esse curso ele vai estar disponível em vários portais, como também está sendo utilizado aí por empresas, e você vai poder entrar, acessar o meu blog e baixar essa planilha completa que nós vamos utilizar para leitura. Observe, se você acessar o seu navegador de preferência, vou fazer o teste aqui usando o meu Google Chrome, se você entrar no meu blog no www.sigonerd.com, você vai encontrar na parte de cima vários itens do menu. Aqui, neste menu principal, você vai clicar sobre Google e na sequência vai clicar sobre Planilhas Google. Google e depois Planilhas Google. A tela vai ser atualizada e você vai ver aqui na parte de baixo da tela justamente o post que eu fiz a respeito deste treinamento com todo o material do curso. Você pode clicar sobre esse post e terá acesso tanto às planilhas já do módulo básico quanto a do módulo intermediário. Basta clicar nesse link que você está vendo aí em destaque na tela, que uma nova janela vai ser aberta justamente para mostrar a planilha que eu desenvolvi e compartilhei com vocês. Essa planilha ela tem diversas páginas, então nós vamos no decorrer desse treinamento trabalhando com cada uma dessas páginas individualmente, e você também vai ter a possibilidade de fazer exercícios com relação aos conteúdos que nós vamos passar. É importante que você pratique, que você entenda esses conceitos. Caso você fique com alguma dúvida em relação ao conteúdo abordado, então eu gostaria que você parasse a aula e fizesse essa aula novamente. Existe uma seção aqui nesse portal que você está assistindo, de fórum, se você está assistindo aí nos portais em que eu disponibilizei. Então deixe a sua mensagem, deixe os seus comentários, quais tópicos que você gostaria de assistir nesse treinamento, para que eu pudesse preparar aí um treinamento de qualidade e para que você possa realmente se identificar e utilizar esses conceitos da planilha do Google. Muito bem, eu vou fechar a planilha do Google, vou abrir aqui o meu ambiente e a planilha ela já está disponível, como eu falei para vocês lá no meu blog. Deixe-me trocar a minha conta, eu vou utilizar a conta que eu criei para esse curso. A conta que eu criei, ela está aqui, chama-se curso alessandrodocs@gmail.com. Caso você queira fazer contato, caso queira entrar em contato comigo, então pode utilizar esse e-mail, ou ainda você pode utilizar os meus canais normais aí de comunicação, que são os e-mails vendas@alessandrotrovato.com.br ou minha outra conta no Gmail, que é o aletrovato@gmail.com. Mas chega de papo, né? Vamos lá. Como nós já tratamos no módulo básico de como você deve acessar essas planilhas, de como você deve configurar o seu ambiente do Drive, eu não vou perder tempo fazendo esses acessos nesse módulo intermediário. Você com certeza já conhece. Se não conhece, então adquira o módulo básico e se você vai fazer um licenciamento desse treinamento, se você quer apresentar esse treinamento aí na sua empresa para um volume de acesso grande de pessoas, entre em contato comigo que eu tenho condições especiais de comercialização para você. Pois bem, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu ícone do Drive e vou abrir a planilha que nós vamos trabalhar nesse curso. Lá na página do meu blog, você vai encontrar também o conteúdo programático completo desse curso. Ao acessar o conteúdo programático completo, você vai acompanhar passo a passo, você pode até imprimi-lo. Eu tenho aqui a minha cópia, mas ela está mais ou menos aí, está bem riscadinha, né? Algumas observações com relação ao treinamento. Então, a partir desse conteúdo programático, nós vamos dar sequência e acompanhar página a página. Esse treinamento foi feito para que você tivesse um acompanhamento realmente contínuo de aprendizado, de forma que você pode explorar bem os recursos da planilha do Google. Vamos lá. Nosso primeiro tema é a explicação sobre a referência ou a proteção de referência. Quando você está utilizando células, veja só, eu vou colocar aqui, eu vou pressionar Ctrl e o setinha de mais, ele está redefinindo o zoom do meu browser e eu posso ampliar um pouquinho a tela para facilitar a visualização para vocês. Quando nós temos um conteúdo numa célula,
geralmente nós dizemos o endereço da célula onde aquele conteúdo está. Se eu escrever, por exemplo, o meu nome aqui na célula, nesta célula, eu vou dizer que o meu nome está na célula A6. Muito bem. Quando trabalhamos com fórmulas e normalmente nós copiamos as nossas fórmulas para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, pode haver uma mudança no resultado que você esteja esperando da sua fórmula. Justamente porque você deve ter esquecido de fazer uma proteção de referência das suas células. A proteção de referência é essencial para que você não mude a região em que você selecionou os seus dados durante a execução das suas fórmulas. Um exemplo bem prático. Se eu escrever aqui o meu nome na célula A6 e clicar na célula B7, se eu quiser criar uma duplicata deste meu nome, basta clicar aqui, eu vou colocar na célula C8. Sinal de igual, e eu vou clicar agora sobre a célula que tem o meu nome, que é a célula 6. Pressionando Enter, eu acabei de fazer uma duplicata. Se eu fizer uma alteração aqui nesse texto, ele vai automaticamente alterar naquela célula também. Legal. Mas eu gostaria então agora de copiar essa fórmula aqui para baixo. Se eu pressionar Ctrl C e colar na célula imediatamente abaixo, o que vai acontecer? Vai mostrar ainda meu nome Alessandro? Sim ou não? Não. Veja só, quando eu der um Ctrl V, ele não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a próxima referência, se você olhar aqui na barra de fórmulas, ele está indicando agora a célula A7. Esta célula aqui era A6, mas quando eu copiei essa fórmula para baixo, ela virou A7. Toda vez que você copiar uma fórmula para baixo, a sua planilha vai adicionar uma linha. Então eu não conseguiria escrever Alessandro aqui novamente. Se eu copiar essa fórmula aqui agora para o lado, para a célula D8, qual vai ser o resultado? Nada também. Por quê? Porque desta vez, observe a referência que foi colocada na minha barra de fórmulas. B6 não é a célula original que está o meu nome. B6 é esta aqui que está em branco. Quando nós copiamos uma fórmula para a direita, a sua planilha vai adicionar uma coluna. Se era a coluna B, passa a ser C. Se era a coluna A, passa a ser B. Então ele vai sempre adicionando uma coluna quando você copia para a direita. Mas como resolver isso? Se eu copiar agora essa fórmula para cima, veja só, também nada vai acontecer, porque ele está mostrando o conteúdo de A5, e A5 está em branco. E se eu copiar esse conteúdo aqui para a esquerda, eu vou ter um erro de referência. Esse erro /ref significa que não existe a referência da célula que está indicada na célula. Lembre-se que essa fórmula aqui era A6. Se eu copiar essa fórmula para a esquerda, o que era A vai dar erro, porque não existe uma coluna à esquerda antes de A. Erros de referência é quando você vai utilizar uma fórmula que já está fora da sua planilha e esse erro então é retornado. Mas como eu conseguiria resolver então todas essas situações, Alessandro? Vou de novo colocar aqui o sinal de igual e vou clicar sobre a célula que tem o meu nome. Deixa eu fazer um teste aqui, dá certo. Para proteger uma referência de uma célula, você deve colocar o sinal de cifrão antes da letra, ou seja, antes da coluna, e o cifrão antes da linha, que é um número. Você, pressionando a tecla F4 com a referência aberta, observe, automaticamente a sua planilha vai proteger tanto a coluna quanto a linha. Vamos deixar essas duas proteções e eu vou dar um Enter. A partir desse momento, eu estou dizendo para a minha fórmula, olha a fórmula, você sempre vai pegar o valor que está na coluna A, na linha 6. Se eu copiar essa fórmula e colar para baixo, eu vou ter a resposta que é Alessandro. Se eu colar para o lado, vai continuar sendo Alessandro. Se eu copiar então para qualquer direção, em qualquer célula da minha planilha, o conteúdo sempre vai ser Alessandro, por quê? Se nós editarmos esta célula aqui da coluna D, você vai ver que a referência continua sendo A6. Se eu mudar o conteúdo de A6, observem, todo o conteúdo muda também, porque todas essas células estão enxergando através da proteção de referência a célula A6. Ótimo. Muito bem, mas não existe só a proteção completa da célula. Nós podemos proteger também apenas a linha ou apenas a coluna. Eu vou colocar aqui alguns valores, veja só, A, B, C e 1, 2 e 3. Se eu copiar esta referência aqui, sinal de igual, copiar esta referência e proteger
Apenas, observe, vou pressionar a tecla F4 uma vez e vou pressionar a tecla F4 outra vez. Eu estou protegendo a linha. Se eu pressionar o Enter, a coluna está livre. Se eu copiar esta célula aqui para o lado, o resultado vai ser nada. Opa, primeiro eu preciso copiar. Eu acho que eu acabei dando... eu acabei dando um ESC e isso mesmo. Eu não perdi, eu perdi a célula. F4, vamos proteger a linha. Se eu copiar essa fórmula agora para o lado direito, observe, vai aparecer o número 1, o número 2 e o número 3. Mas se eu copiar essa célula aqui para baixo, não vai aparecer nada. Se nós observarmos essa célula original, eu estou travando a linha 6. Quando eu copio para o lado, a célula vai trocar apenas a coluna, vai passar a ser B, porque ela está desprotegida, e a linha 6 continua aparecendo. Então eu vou conseguir selecionar essas três células, copiando uma única fórmula para o lado direito. Por quê? Porque eu protegi a linha. Só que, por outro lado, quando eu copio essa fórmula para baixo, o resultado aqui sempre vai ser vazio. Por quê? Se nós editarmos a segunda célula, você vai ver que a coluna continua sendo A, mas a linha é 6. Eu não vou conseguir, então, pegar os valores A, B e C, protegendo a linha da minha referência. Eu preciso proteger a coluna nesse caso. Eu vou apagar, então, essas células aqui e vamos fazer a proteção agora o inverso. Sinal de igual, vou clicar nesta célula aqui, que está exatamente em cima das letras e à esquerda dos números, e vou pressionar a tecla F4 duas vezes. Nós vamos proteger, três vezes. Nós vamos proteger agora a coluna e não mais a linha. Se eu copiar essa fórmula para o lado direito, veja só, e pressionar Ctrl V, você vai ver que dessa vez não vai aparecer absolutamente nada. Por quê? Era a coluna A protegida e linha 6. Quando eu copiei para o lado, continuou protegendo a coluna A e a linha 6 porque ela não mudou, a minha fórmula não mudou de linha, ela continuou nessa linha. Então, se eu correr aqui para o lado, você vai ver que sempre será A6. Mas, por outro lado, se eu copiar essa fórmula para baixo, você vai ver os valores A, B e C. Por quê? Na célula de cima, quando eu protegi a referência, a coluna A, da linha 6, quando eu copiei para baixo, o que era a linha 6 virou linha 7, por isso ele trouxe o valor A. Quando eu copiei para baixo de novo, o que era a 7 virou a 8. E o que era a 8, apertei a tecla F1 sem querer, o que era a 8 virou a 9. Por isso eu consigo colocar essas referências aqui. Percebam que a proteção de referências de células ela é ótima quando você tem que proteger uma matriz de células ou uma célula sem que ela altere na sua fórmula. Um exemplo prático que eu poderia dar para você também é a seguinte solicitação. Veja só. Eu tenho aqui três células e vou fazer a operação de soma delas. Vou selecionar as três células e note que eu vou apertar a tecla F4 assim que eu terminei a seleção. Todas as referências da minha matriz, que vai de A12 até a 14, foram protegidas. Se eu pressionar a tecla Enter, a resposta é 60. Mas, se eu precisasse utilizar essa fórmula em outras células, bastaria copiar este resultado e colar em qualquer célula que o resultado sempre será 60, justamente porque eu não fiz aí, eu não coloquei, ele não muda nem linha nem coluna. Isso é bem prático quando você tem que fazer operações. Veja só, deixa eu copiar de novo esses dados para o lado. Quando você vai fazer operações com fórmulas na lateral. Então vamos lá, igual soma, e eu quero somar essa matriz de dados inteira. Eu vou copiar, né, vou bloquear e vou pressionar o Enter. Se eu copiar essa fórmula para baixo, você vai ver que ela não muda. É claro que isso nós não vamos fazer no seu dia a dia. Mas eu poderia fazer isto aqui. Olha só. Eu estou precisando dessas fórmulas, eu vou somá-las e vou utilizar sem a proteção. Quando eu copiar o valor dessa fórmula para baixo, você vai ver que deu 150, deu um valor menor. Que estranho. E se eu copiar para baixo, você vai ver que deu outro valor menor ainda. E conforme eu vou copiando até zerar. Isso acontece muito quando você não protege as referências das suas células. Quando você não protege, note que as células aqui vão de A12 até C14. Então, de A12 até C14. Quando eu copiei essa fórmula para o lado, a resposta vai ser diferente. Por quê? Porque o que era 12 virou 13 e o que era 14 virou 15. Se eu editar a minha fórmula, você vai ver que a minha matriz agora ela está deslocada e ela está pegando menos valores.
O pior ainda acontece na terceira linha. Se eu der um F2, você vai ver que a fórmula original, ela só está pegando, olha só, as três primeiros valores aqui das três primeiras colunas. Ela deixou de pegar os demais porque essa matriz está se deslocando. E a cada vez que eu copio para baixo, veja só, ela vai se deslocando ainda mais. Isso é muito comum quando você está utilizando as funções PROC e V, quando você está utilizando funções de contagem, de estatística. Se eu copiar essas fórmulas aqui para o lado, vai ficar mais estranho ainda, o valor vai sempre aumentando. Por quê? Porque se eu editar a fórmula, você vai ver que a minha matriz agora ela deslocou para a direita. E ela vai fazendo isso a cada vez que eu copio a minha fórmula para a direita. Se você não quer que isso ocorra, então você deve travar as referências das células. E lembre-se, o travamento ocorre porque o cifrão ele tem que ser colocado antes da letra para proteger a coluna e antes do número para proteger a linha. Essa é a explicação, então eu vou colocar aqui uma cor na guia diferente para dizer que nós já passamos por esse conteúdo, mas eu gostaria agora que você fizesse um exercício. Baixe essa planilha, vou até puxar aqui essa linha aqui de divisão que ela está atrapalhando um pouquinho, deixa eu arrumar. É um teste de pontaria isso? Note que agora eu consigo, perfeito. Então observe que eu tenho aqui uma planilha em que eu quero que você me diga quais são eu tenho uma taxa de juros constantes, digamos aqui, de 0,63% ao mês, taxa de poupança. E eu vou fazer um depósito mensal de R$100. Eu gostaria de saber, ao final de 60 meses, quanto que eu vou ter de rendimento, sendo que o valor do mês vai ser sempre o valor que está lá no depósito mensal mais o saldo do mês anterior. No mês seguinte, eu tenho que pegar o saldo do mês anterior e somar com o depósito mensal, e assim sucessivamente aplicando a taxa de juros a esse saldo. Eu gostaria então que você fizesse esses cálculos, tentasse resolver essa planilha. O objetivo dela é justamente você aprender a utilizar a proteção de referências, porque toda vez que você utilizar a célula B6 ou a célula B7 na sua fórmula, você vai precisar fazer esse travamento aí de referências. Então, não perca tempo, eu vou minimizar tudo aqui. Espero que você consiga fazer esse exercício e daqui na próxima aula vou fazer a correção rapidamente e dar mais conceitos sobre a proteção de referências para você. Seja bem-vindo a esse curso, eu espero que você goste e nos vemos então na aula 2. Um abraço.